tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar a respeito de competência. Para entender sobre competência, antes nós precisamos resgatar a ideia de jurisdição. Então nós sabemos que a jurisdição no Brasil é exercida pelo Poder Judiciário. E a jurisdição, por ser uma das funções estatais, ela é considerada una. Uma das suas características é que ela é una. Isso quer dizer que a jurisdição tem um alcance sobre todo o território nacional. Entretanto, seria impraticável se cada um dos juízes, magistrados brasileiros, pudesse exercer jurisdição sobre todas as matérias e sobre todas as questões discutidas ou sobre todas as questões que surjam, as discussões jurídicas que surjam no país inteiro. Então, considerando isso, para otimizar o trabalho do Poder Judiciário, foram criadas as chamadas regras de competência, para dividir dentro dessa organização judiciária as competências de cada um dos órgãos judiciários. Então nós sabemos que o Poder Judiciário é dividido em tribunais, esses tribunais são compostos por ministros, se forem tribunais superiores, desembargadores, se forem tribunais de segunda instância. Além disso, conta com um número expressivo de juízes na primeira instância. Então, é necessário que entre esses órgãos jurisdicionais, que vão exercer em cada um dos processos todo o poder jurisdicional, haja a divisão das competências ou a divisão dos serviços, para que o serviço prestado pelo Poder Judiciário seja um serviço prestado de forma mais otimizada. Então, para compreender essa ideia de competência, nós precisamos resgatar os conceitos trazidos pela doutrina a respeito do assunto. Aí diz lá o professor Fred Didier Júnior: a competência é exatamente o resultado de critérios para distribuir entre vários órgãos as atribuições relativas ao desempenho da jurisdição. A competência é o poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos por lei. É o âmbito dentro do qual o juiz pode exercer a jurisdição. É a medida da jurisdição. Para entender isso e as controvérsias que existem com relação a esse termo medidas da jurisdição, nós precisamos agora resgatar uma crítica que é feita pelos professores Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini justamente a essa expressão que liga o conceito de jurisprudência a um conceito de medida da jurisdição. E a crítica que eles fazem, bastante pertinente por sinal, é no sentido de que se a jurisdição é una, se ela é um poder ou uma das funções exercida pelo Estado, nós não podemos medir o tanto de jurisdição que é entregue a cada um dos órgãos jurisdicionais. Por quê? No desempenho da sua competência, cada órgão jurisdicional vai exercer a totalidade da jurisdição. Então, a cada decisão proferida por cada órgão jurisdicional, em cada um dos processos, o que se vê ali é todo o Poder Judiciário exercendo a sua jurisdição na tentativa de se buscar a solução de um determinado conflito. Então, por conta disso, eles consideram inadequado que se utilize o termo medida da jurisdição para definir o conceito de competência. E eles propõem um conceito diferenciado. Dizem o seguinte: são justamente as normas de competência que atribuem concretamente a função de exercer a jurisdição aos diversos órgãos da jurisdição, pelo que se pode conceituá-la como instituto que define o âmbito de exercício da atividade jurisdicional de cada órgão dessa função encarregado. Ok? Mas o que se vê na maioria da doutrina é justamente essa aceitação aí desse conceito de competência como medida da jurisdição. Ok? Agora, compreendida essa ideia do conceito de competência, nós precisamos analisar algumas questões trazidas pelo novo Código de Processo Civil a partir do seu artigo 21, que vai tratar a respeito dos limites da jurisdição nacional. Então, quando ele está falando sobre isso, ele está falando sobre jurisdição. Muito embora o artigo 21, 22 e o 23 tragam o vocábulo compete ou competência, na verdade eles estão tratando de fato da limitação que se dá à jurisdição nacional. Até onde vai o poder jurisdicional e em que momento o poder jurisdicional brasileiro
tem competência exclusiva para a análise dos casos e em que momento o Poder Jurisdicional brasileiro tem uma competência concorrente, ou seja, além dele, permite-se pela legislação brasileira que seja competente também a jurisdição de um outro país, de um outro Estado soberano. Para entender isso tudo, vamos agora ao artigo 21 do novo Código, que diz o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1º, o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2º, no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Inciso 3º, quando o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Já o artigo 22 diz assim: compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Inciso 1º, de alimentos quando, a linha A, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, a linha B, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. O inciso 2º do artigo 22 diz que é competente a autoridade judiciária brasileira para as ações decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. E o inciso 3º diz que é competente nas ações em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Tanto as hipóteses do artigo 21 quanto as hipóteses do artigo 22 são hipóteses da chamada competência concorrente. Perceba, ele fala que compete à autoridade judiciária brasileira. Ponto. Isso quer dizer que é possível que também seja competente a autoridade judiciária de algum outro país, certo? Para julgar aquela mesma demanda. Isso vai depender, obviamente, da legislação desse outro país. Mas neste ponto, no artigo 21 e no artigo 22, o novo Código de Processo Civil não exclui a competência de outros países ou do Poder Judiciário de outros países para a análise das hipóteses em que eles impõem aqui a competência concorrente da autoridade judiciária brasileira, ok? Agora, o artigo 23 vai começar a tratar a respeito da competência exclusiva. E quando se fala em competência exclusiva da jurisdição brasileira, se está falando dos casos em que é excluída a competência ou o poder jurisdicional de outro país, por uma questão de proteção da soberania nacional. Então, nesses casos do artigo 23, a legislação brasileira exclui a competência de qualquer outro poder jurisdicional que não o poder jurisdicional brasileiro. Vamos conferir. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Inciso 1º, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2º, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. E o inciso 3º, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Nos casos, então, do artigo 23, é excluída a autoridade judiciária de outro país, então fica exclusivamente da competência do Poder Jurisdicional brasileiro analisar esses casos. E pelos incisos do artigo 23, a gente pode perceber que o que o legislador pretende com isso é proteger aqui os bens que estejam no Brasil. Seja, no caso lá do inciso 1º, ações relativas a imóveis situados no Brasil, no caso do inciso 2º e do inciso 3º, quando se tiver que fazer a partilha de bens, seja por conta da morte de alguém, no caso da sucessão, ou seja por conta do divórcio, da separação
ou da dissolução da união estável, se os bens estiverem situados no Brasil. E aí os incisos 2º e 3º não falam somente em bens imóveis, eles falam de quaisquer bens que estejam situados no Brasil. Mesmo que o autor da herança, ou seja, a pessoa que faleceu, ou mesmo que as pessoas que queiram desfazer o casamento, não sejam brasileiros ou estejam fora do país. Se os bens estiverem situados no Brasil, por uma questão de proteção da nossa soberania ou de afirmação da nossa soberania, é competente exclusivamente a autoridade judiciária brasileira, ok? Nesse ponto da competência exclusiva, nós temos que perceber o seguinte: o artigo 23 do novo Código de Processo Civil, ele vai disciplinar a respeito da competência, então ele vai trazer uma norma de caráter processual e vai dizer o seguinte: aplica-se a norma processual neste caso. E aí nós temos que fazer uma interpretação conjunto do que diz o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro e o artigo 5º, inciso 31, da Constituição Federal. O artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz assim: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado ou defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, nesse caso, ela está tratando da aplicação da norma de direito material. Não há uma colisão entre o que disciplina o artigo 23 do Código de Processo Civil com o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro faz referência à aplicação das normas de direito material, certo? Enquanto que o artigo 23 trata da definição de competência para dizer qual órgão judiciário, se é o brasileiro ou se é o estrangeiro, que deve julgar aquele caso, certo? Já o artigo 5º, inciso 31 da Constituição diz assim: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Agora, então, nós precisamos fazer uma interpretação conjugada do artigo 5º, 31, inciso 31 da Constituição Federal, com o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com o artigo 23 do Código de Processo Civil. Reafirmando, então, o artigo 23 vai definir qual é o órgão jurisdicional competente e vai dizer: é o órgão jurisdicional brasileiro com a exclusão de qualquer outro. O artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai dizer que a sucessão obedece à lei do país em que estivesse ou em que esteve domiciliado o defunto ou o desaparecido, se estiver discutindo aí uma sucessão por ausência, né? Já o artigo 5º, inciso 31 da Constituição, trata também da aplicação das normas de direito material e diz que a sucessão de bens de estrangeiros que estão situados no país, ou seja, os bens estão aqui, mas de uma pessoa estrangeira, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Então nós vamos ter que verificar: o estrangeiro que tem bens no Brasil tem algum cônjuge ou tem filho brasileiro? Se tiver cônjuge ou filho brasileiro, nós vamos aplicar, mesmo que o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro preveja diferente, porque a norma constitucional nesse caso se sobrepõe, nós vamos verificar a aplicação da lei brasileira se ela for em benefício do cônjuge ou dos herdeiros brasileiros. Até porque o artigo 5º, inciso 31, complementa: sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Então vai ter que se verificar, porque se a lei estrangeira for mais benéfica para o cônjuge ou os herdeiros brasileiros, o juiz deve aplicar na distribuição dos bens, na partilha dos bens, a lei estrangeira, sempre em benefício do cônjuge ou dos herdeiros brasileiros, ok? Então, essas questões precisam ficar claras porque não há
uma antinomia entre o que disciplina o artigo 23 e o que disciplina o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal, ok? Por quê? A Constituição, nesse caso do artigo 5º, inciso 31, e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estão tratando a respeito da norma de direito material que deve ser aplicado no caso, enquanto que o artigo 23 está tratando de uma norma de natureza processual para dizer qual é o órgão jurisdicional competente. Ok? Muito bem. Prosseguindo na leitura do que dizem os artigos do novo Código de Processo Civil, o artigo 24 diz assim: a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. E o parágrafo único diz que a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então, quando se estiver diante de alguma das hipóteses do artigo 21 ou do artigo 22, que estabelece a concorrência entre as jurisdições, a existência de uma ação que tramite no Brasil e uma ação que tramite em algum outro país não induzirá litispendência, ou seja, as duas ações correrão. A ação brasileira não vai ser extinta em razão da litispendência. E aí vai valer aquela decisão que primeiro transitar em julgado para o nosso ordenamento. Nós temos que perceber o seguinte: para que uma decisão seja aqui transitada em julgado, ela deve seguir os trâmites previstos na nossa legislação. Se ela for uma decisão estrangeira, é necessário então que a parte traga ou aguarde o trânsito em julgado no país, no outro país, traga a decisão aqui e faça a homologação, o procedimento de homologação da sentença estrangeira, cujo tribunal competente é o STJ. Assim que o STJ homologar essa sentença estrangeira e dessa decisão de homologação da STJ não couber nenhum recurso, aconteceu o trânsito em julgado daquela decisão. Se tudo isso acontecer antes de finalizar a ação que tramitava no Brasil, vai valer a decisão proferida no estrangeiro. Se a nossa decisão, se a decisão da ação que tramita no Brasil finalizar antes de todo esse procedimento, vai valer, para este caso, a nossa decisão aqui. Ok? Então, o que o artigo 24 disciplina é que, justamente nesses casos do artigo 21 e do artigo 22, que tratam da competência concorrente, é que não haverá litispendência. Ou seja, mesmo que haja duas ações tramitando, uma no Brasil e outra em algum país estrangeiro, a ação brasileira não vai ser extinta sem análise do mérito por força da litispendência. Ok? Já o artigo 25 diz assim: não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Aí o parágrafo 1º diz que não se aplica ao disposto no caput as hipóteses de competência internacional exclusivas, lá dispostas nesse capítulo no artigo 23. E o parágrafo 2º diz que aplica-se a hipótese do caput ao artigo 63, parágrafos 1º ao 4º. Então perceba, enquanto que o artigo 23 dizia que ficavam excluídas as competências de outros países para análise daqueles casos, o artigo 25 exclui a competência da autoridade judiciária brasileira nas suas hipóteses. Certo? Isso é muito importante. Então, se houver entre as partes um contrato internacional que fixe como competência exclusiva para a resolução de conflitos decorrentes daquele contrato uma jurisdição estrangeira e aquele caso for levado à apreciação do Poder Judiciário brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro então não poderá analisar aquela questão. O réu na contestação vai levantar essa questão de incompetência, né, por ter havido uma cláusula contratual prevendo o contrário, e o Poder Judiciário brasileiro não vai poder analisar o mérito dessa demanda.
Mas uma ressalva é importante. Nós não podemos incluir nas hipóteses do artigo 25 as hipóteses do artigo 23. Então não pode ter, por exemplo, um contrato internacional que preveja que seja da competência de um juízo estrangeiro a análise sobre uma questão envolvendo um imóvel situado no Brasil. Por quê? Porque o artigo 23 exclui expressamente a competência da autoridade judiciária estrangeira para analisar sobre a propriedade de um imóvel situado no Brasil, ok? Então, as partes não podem fazer contrato disciplinando diversamente do que prevê o artigo 23. Essa competência exclusiva de outra jurisdição, né, que não a brasileira, ou seja, que exclusiva no sentido de excluir, né? Então essa competência que é só brasileira e exclui a competência estrangeira não pode ser objeto de negociação entre as partes, ok? Era isso que nós precisávamos compreender sobre os limites da jurisdição nacional. E agora nós passamos a analisar os critérios de distinção da competência interna. Então, há uma série de critérios que a doutrina identifica e que a legislação segue para definir a competência. Então, nós já sabemos que uma determinada ação é de competência da autoridade judiciária brasileira. Entretanto, o Poder Judiciário é dividido em muitas camadas, são muitos órgãos jurisdicionais, então nós precisamos agora que definimos que a competência é interna, saber qual dos órgãos judiciários brasileiros é competente para análise daquela questão. E o primeiro grande critério que nós vamos conhecer é o critério objetivo de definição de competência, que se subdivide em 3 subcritérios. Então, o primeiro subcritério de natureza objetiva para a definição da competência é a competência definida em razão da pessoa. Então, há determinados casos previstos na legislação em que a parte litigante vai possuir um órgão ou vários órgãos jurisdicionais, nesse caso, que sejam competentes para análise daquele tipo de caso. E um exemplo clássico disso são as chamadas varas da Fazenda Pública, que são órgãos jurisdicionais especializados para analisar questões levadas ao Poder Judiciário que envolvam a Fazenda Pública, seja ela municipal, seja ela estadual, ou no caso de ser uma vara federal que vai analisar as questões incluindo as discussões da União. Mas quando se tiver uma vara da Fazenda Pública numa determinada comarca, todas as ações de competência territorial daquele local que envolverem a fazenda pública, seja ela municipal ou estadual, deverão ser direcionadas a esta vara, certo? Por quê? Porque aí há um requisito legal específico dizendo desta competência em razão da pessoa, ok? Outro critério objetivo, ou subcritério objetivo, é a distribuição da competência em razão da matéria. E aí, para saber qual é o órgão competente, nós vamos precisar analisar qual é a natureza da relação jurídica objeto daquela controvérsia. Então, se for, por exemplo, uma ação de divórcio, uma ação de divórcio é uma ação que diz respeito a direito de família. Dizendo respeito a direito de família, a vara competente é a vara de família. Por quê? Porque nesse caso há um juízo específico com uma competência específica e essa competência é definida em razão da matéria. Assim como tem a vara civil, que vai apreciar as questões de ordem civil, a vara criminal, que vai ser responsável pelo julgamento das ações criminais, certo? Então, nesse caso, a competência é definida em razão da matéria. Outro critério objetivo que se utiliza para a definição de competência é o critério de distribuição da competência em razão do valor da causa. Há determinados casos em que a competência é definida pelo valor da causa e o exemplo clássico disso são os juizados especiais. Tanto os juizados especiais cíveis, de ordem natureza estadual, quanto os juizados especiais federais. Então, por exemplo, a Lei 9.099 de 1995, que estabelece o sistema dos juizados especiais cíveis e criminais no Poder Judiciário brasileiro.
vai disciplinar sobre a distribuição de competência para esses casos, para dizer o seguinte: nas causas de até 40 salários mínimos, a parte pode optar por provocar o Poder Judiciário por meio dos juizados especiais, certo? Então, o que se vê nisso é a fixação da competência de um determinado órgão jurisdicional por meio, levando em consideração o critério do valor da causa dada pela parte naquele caso, ok? Esses são, então, os 3 critérios objetivos de definição da competência. O outro critério é o critério funcional. O critério funcional vai determinar qual é o órgão competente de acordo com a função que esse órgão desempenha dentro da estrutura do Poder Judiciário, certo? E geralmente se fala em critério de distinção de competência funcional para divisão de funções dentro de um mesmo processo. Então, o novo Código de Processo Civil, por exemplo, instituiu o artigo 948, a partir do artigo 948, o chamado incidente de arguição de inconstitucionalidade. E ele diz o seguinte: sempre que se estiver discutindo num determinado recurso, de forma difusa, né, a inconstitucionalidade de um determinado ato normativo, o órgão julgador, o relator, vai arguir esse incidente de inconstitucionalidade, levar à Câmara daquele tribunal. Se a Câmara aceitar essa arguição de inconstitucionalidade, vai determinar a remessa dessa discussão, desse ponto específico de inconstitucionalidade de um determinado ato normativo, para o pleno do tribunal ou para o órgão especial do tribunal, dependendo da organização interna, para que o órgão especial ou o pleno do tribunal definam sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela questão jurídica ou daquele ato normativo. Uma vez que isso seja definido, ou seja, é da competência do órgão especial ou do pleno do tribunal, apenas a análise da questão sobre a inconstitucionalidade. Todas as outras questões trazidas naquele recurso deverão ser analisadas pela própria Câmara. Então, uma vez que é analisada essa questão da inconstitucionalidade, volta a análise da Câmara para que a Câmara possa analisar as outras questões que estejam pendentes naquele recurso. O que se teve nesse caso foi uma distribuição de competência entre 2 órgãos jurisdicionais diferentes, um é a Câmara do Tribunal e outro é o Tribunal Pleno ou o órgão especial do Tribunal, né? E tudo isso dentro de um mesmo processo. Cada órgão jurisdicional desempenhou uma determinada função. Por quê? Porque essa função foi definida no regimento interno ou pela legislação federal, né? E aí a competência é distribuída em razão da função que cada órgão desempenha. Além disso, é possível se verificar, esse exemplo que eu dei aí do incidente de arguição de inconstitucionalidade, é um exemplo de competência funcional horizontal. Horizontal por quê? Porque são órgãos jurisdicionais que estão no mesmo nível, né? Nesse exemplo que eu dei, são órgãos jurisdicionais que estão no 2º grau de jurisdição, né? Então, nesse caso, eu tenho a distribuição de competência em razão de 2 funções diferentes de órgãos jurisdicionais que estão no mesmo nível hierárquico. Já há também a possibilidade de distribuição de competências no plano vertical. Então, nós temos, por exemplo, a competência do juiz da primeira instância, que é processar ou dar andamento a um processo em primeira instância, proferir sentença. Uma vez que houve recurso, deixa de ser de competência daquele juiz a análise do recurso e o recurso passa a ser de competência de um tribunal, né? No caso aqui, no exemplo, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, então, é competente para análise do recurso. Percebam, são 2 funções diferentes. Uma função de analisar o caso em primeira instância e outra função de analisar o caso em segunda instância, mas é no mesmo processo. Por isso que se fala em distribuição funcional de competência de maneira vertical, primeira instância, segunda instância, terceira instância, ok? Essa é então a distribuição de competência funcional. E há, por fim, o último critério de distinção de competência, e
né, o que mais gera controvérsias é o critério de distinção de competência territorial, para que a gente possa então determinar qual é o foro competente, qual é o local em que aquela demanda deve ser proposta. E nós começamos a tratar sobre a competência territorial a partir do artigo 46 do novo Código de Processo Civil. E ele diz assim: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Então, a regra geral para ações que discutam direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o foro de domicílio do réu. Regra geral. O parágrafo 1º diz assim: tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. E é importante um alerta. O código fala em domicílio, ele não fala em residência. Então é necessário identificar o domicílio do réu. No caso do parágrafo 1º, se ele tiver mais de um domicílio, o autor vai poder escolher qual dos dois domicílios vai ser o foro competente para julgar aquele caso. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Perceba, se for incerto ou desconhecido o domicílio do réu, o autor então pode optar por demandá-lo onde o réu for encontrado, onde o réu estiver naquele momento, ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Então, se o réu for domiciliado no estrangeiro, a ação vai ser proposta no domicílio do autor. Se o autor também for residente fora do Brasil, aí o parágrafo 3º autoriza que a ação seja proposta em qualquer foro, ok? E aí qualquer foro brasileiro, né? Não porque se for, por exemplo, alguma questão que envolva alguma daquelas hipóteses do artigo 23, é de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, né? Então a ação precisa ser proposta no Brasil. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. E aí o autor vai verificar qual foro é mais conveniente para ele para acionar aquelas duas pessoas, né? No caso de uma ação ter mais de um réu, dois ou mais réus. E o parágrafo 5º diz que a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. E a execução fiscal, obviamente, é uma execução proposta pela Fazenda Pública para a cobrança de débitos fiscais. Aí, como a Fazenda Pública está distribuída por todo o território nacional, né, há mais facilidades para a Fazenda Pública, ela tem uma estrutura para isso, então ela vai demandar o executado no foro do seu domicílio, no da sua residência, aqui ele fala em residência, ou no do lugar onde o executado, nesse caso, for encontrado. Ok? Tem algumas disposições especiais a respeito da distribuição da competência em razão do território. Por exemplo, o artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor diz assim: na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. E o inciso 1º diz que a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor. Esse é o típico caso em que o Código de Defesa do Consumidor quer proteger o consumidor por ele ser a parte hipossuficiente, a parte mais fraca da relação jurídica estabelecida entre fornecedor e consumidor, né? E aí, nesse caso, ele autoriza, dá ao consumidor o privilégio de propor a ação no foro do seu domicílio e não propor a ação no foro de domicílio do réu, do fornecedor, nesse caso aqui do artigo 101
inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 80 do Estatuto do Idoso também concede um privilégio a essa determinada classe que o legislador entendeu ser merecedora de uma proteção especial. E diz assim: as ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Perceba. O artigo 80, então, concede um privilégio aos idosos e faz uma exceção à regra da competência territorial. A competência territorial tem natureza relativa. Quando o artigo 80 diz que terá competência absoluta o juízo do foro de domicílio do idoso, ele faz uma exceção a essa regra da competência relativa. Então, quer dizer que se uma ação que envolva um idoso seja proposta fora do domicílio do idoso, causando prejuízos, ao acesso à justiça do idoso, haverá então anulação dos atos judiciais por incompetência absoluta daquele juízo. Isso é uma exceção, porque o erro na definição da competência territorial não leva necessariamente à nulidade dos atos e tudo mais, por não se considerar de regra um critério de definição da competência absoluta, e sim um critério de definição de competência relativa, ou seja, pode ser objeto de transação entre as partes. E essa regra do artigo 80 do Estatuto do Idoso é repetida no artigo 53, inciso 3º, a linha E do novo Código de Processo Civil. Ok? Prosseguindo, o artigo 47 vai tratar das ações fundadas em direitos ou em direito real sobre imóveis e diz que é competente o foro de situação da coisa. Percebam que no artigo 46, no caput, ele tratava das ações ou direito real sobre imóveis. Já o artigo 47 está falando de ações fundadas em direito real sobre imóveis e diz que é competente o foro da situação da coisa. Ok? Já não está tratando aí do foro de domicílio nem do réu e nem do autor, e estabelece para esses casos o foro de situação da coisa, onde a coisa está localizada, por se tratar, obviamente, de um bem imóvel. Já o parágrafo 1º diz assim: o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. Terceiro, o parágrafo 1º dá ao autor a opção de acionar o réu numa ação fundada em direito real, no foro de domicílio do réu ou no foro de eleição, caso as partes tenham feito algum contrato. Se o litígio não recair, ou seja, se eu estiver discutindo direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova, o foro competente é aquele do caput, foro da situação da coisa. Se a minha discussão sobre um determinado direito real não envolver nenhuma dessas hipóteses do parágrafo 1º, o autor então pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Ok? Já o parágrafo 2º diz assim: a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Aqui também mais uma exceção à regra da competência relativa definida pelo território. Nesse caso, do parágrafo 2º do artigo 47, que trata sobre a ação possessória imobiliária, ela deve ser proposta no foro de situação da coisa. Nesse caso, a competência desse juízo, em razão do território, é absoluta. Ok? Muito bem. O artigo 48 vai falar sobre o foro de domicílio do autor da herança no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial
e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, se uma pessoa faleceu no estrangeiro, eu vou verificar qual era o foro de domicílio desta pessoa no Brasil, e esse será o competente para análise dessas ações. Okay? O parágrafo único traz uma solução para nós para aqueles casos em que o autor da herança, ou seja, a pessoa falecida, não tenha ou não tinha, à época de sua morte, um domicílio certo. E aí ele diz que é competente, inciso 1º, o foro de situação dos bens imóveis, inciso 2º, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes foros vai ser competente. E o inciso 3º, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então, vamos lá. Se o autor da herança não tinha domicílio certo, eu vou verificar onde estão localizados os seus bens imóveis. Se for num foro só, se for numa cidade só, numa comarca só, é lá que deve ser proposta a ação para partilha dos bens, por exemplo. Se ele tiver imóveis em várias comarcas diferentes, aí eu vou lá no inciso 2º. Qualquer destes foros é competente. Se não tiver bens imóveis, se forem só bens móveis ou semoventes, aí o foro competente vai ser do local de qualquer dos bens. E aí a pessoa que for dar início a esse processo vai verificar qual é o foro mais conveniente para se fazer a partilha dos bens nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Ok? O artigo 49 diz assim: a ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para arrecadação, inventário, partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Então, vou definir o local pelo último domicílio da pessoa que se ausentou. Ok? O artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Então, o incapaz pode ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Eu vou ter que identificar, na hipótese de eu ter uma ação contra um incapaz, qual é o foro do seu representante ou do seu assistente, ok? Porque é ele que vai definir a representante, né, no caso de ser um incapaz absolutamente, e vai ser assistente no caso de ser um relativamente incapaz. Define o foro por meio do domicílio do representante ou do assistente. E o artigo 51 diz assim: é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Então, se a união for mover uma ação contra um particular, a união deve ir até o domicílio dessa pessoa para propor a ação, ok? Até porque, é óbvio, a união está em todos os locais, né? Muito embora ela seja sediada no Distrito Federal, a União tem possibilidade de acionar as pessoas em qualquer comarca ou subseção do Poder Judiciário brasileiro. E o parágrafo único diz assim: se a União for demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou do Distrito Federal. Então, enquanto o artigo 51, o caput dele, fala dos casos em que a União irá processar alguém, o parágrafo único do artigo 51 fala dos casos em que alguém quer processar a União. Ele diz o seguinte: pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa, ou mesmo caso a parte queira, no Distrito Federal. Ok? O artigo 52. É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Aqui ele basicamente repete a regra do parágrafo único do artigo 51 e inclui ali a competência territorial definida pelo território para aquela pessoa que vai ser demandada, seja por um Estado federado ou pelo Distrito Federal, para dizer que é competente o foro de domicílio do réu. E o parágrafo único diz que se Estado ou Distrito Federal for demandado,
a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. E aqui ele segue a mesma lógica das ações propostas pela União ou das ações propostas contra a União, ok? O artigo 53 traz algumas hipóteses de privilégios para determinadas classes que o legislador entendeu terem direito de uma proteção especial. Então eles trazem aqui algumas outras opções para definição do foro competente. E aí o caput do artigo 53 diz assim: é competente o foro, inciso 1º, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A linha A, do domicílio do guardião de filho incapaz. A linha B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. A linha C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, vejam bem, se tratar de uma ação envolvendo divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, eu vou verificar lá, de acordo com a linha A, quem é o guardião do filho incapaz. E é lá que vai ser proposta essa ação. Se não tiver filho incapaz, eu vou verificar o que diz a linha B, quer dizer, é o último domicílio do casal, que é o foro competente. E a linha C vai ser daí o domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então a pessoa, seja o ex-marido ou a ex-mulher que for propor a ação, deve propor, no caso da linha C, no foro do domicílio do réu, independentemente do sexo, caso não seja das linhas antecedentes, ok? Já o inciso 2º vai dizer que é competência do foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Isso é muito óbvio, é óbvio que o inciso 2º quer proteger aquela pessoa que propõe a ação de alimentos, e se ela propõe a ação de alimentos, em tese ela é uma pessoa que necessita de uma proteção maior, certo? Então, a legislação dá para ela a possibilidade de propor a ação no foro do seu domicílio. Não vai, na regra geral, de propor a ação no foro de domicílio do réu. Vai propor a ação no foro do seu domicílio, ou seja, no foro do domicílio do alimentando, no caso de ação de alimentos. E o inciso 3º diz que é competente o foro do lugar, a linha A, onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Então, se for uma pessoa jurídica que tem uma sede e várias filiais, né, vai ser competente o lugar onde está a sede para a ação em que esta pessoa jurídica for a ré. A linha B diz assim: onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Se essa pessoa jurídica ainda sede tiver agências ou sucursais, é possível procurar ação nesses locais onde se acham essas agências ou sucursais. Sempre lembrando o seguinte: se tratar de uma relação de direito do consumidor, nós vamos definir com base no que já disciplina o Código de Defesa do Consumidor, né? Nesse caso aqui, está tratando de algum outro contrato que não seja regido pelo microsistema de proteção ao direito do consumidor. A linha C, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica. É possível, né, que haja uma sociedade ou uma associação que não seja considerada uma pessoa jurídica devidamente constituída, né, por lhe faltar os elementos de constituição básicos. E aí é possível também que essa pessoa jurídica que não foi constituída de forma devida, essa associação ou sociedade sem personalidade jurídica, seja acionada judicialmente, e ela será acionada judicialmente onde exercer as suas atividades. A linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Aqui, daí, se está tratando de uma definição de competência territorial em razão do local em que a obrigação deve ser satisfeita.
A linha D, aliás, a linha E, de residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. E aqui, como eu já mencionei para vocês, basicamente uma repetição daquilo que já está previsto no Estatuto do Idoso. A linha F, da sede da serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Então, se uma parte se sentir lesada, se sentiu danada, sofreu algum dano em razão de um serviço prestado por uma serventia notarial ou de registro, ela deve propor a ação no foro em que está estabelecida essa serventia. Inciso 4º, vai dizer que é competente o lugar do ato ou fato para a ação. A linha A, de reparação de dano. A linha B, em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Então, se uma ação envolver um ato ou um fato que resulte na possibilidade de reparação de danos ou praticado por réu, administrador ou gestor de negócios alheios, o lugar em que este ato ou este fato ocorreram é que vai ser o local competente para o julgamento daquela ação. E o inciso 5º vai tratar do domicílio, o foro competente como o domicílio do autor ou local do fato para reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Então, se estiver diante de uma ação que envolve reparação de danos decorrentes, por exemplo, de um acidente de veículo, o autor pode optar pela regra geral, foro de domicílio do réu, que nós já conhecemos, ou ele pode optar pelo que diz o inciso 5º do artigo 53, no seu próprio domicílio, do local do fato, ou o domicílio do réu. Então ele tem essas várias possibilidades. Sempre lembrando o seguinte: a regra geral é aquela estabelecida no artigo 46, ok? E no artigo 47, por caso de se tratar de discussão sobre um bem imóvel, Essas são as regras gerais. Os outros dispositivos vão trazendo exceções ou vão complementando essa regra geral. E o artigo 53, ele estabelece uma espécie de foro privilegiado. Para determinados casos, ele dá um tratamento diferenciado por entender que as pessoas ou as condutas merecem uma proteção específica, ok? E aí a parte envolvida que verifica, a parte autora, que verifica que o seu caso se enquadra numa das hipóteses previstas no artigo 53, tem mais uma ou mais do que uma opção de foro, opção de eleição para o foro competente em razão do território. Esses, então, são os critérios para definição da competência em razão do território, em razão do local onde a ação deve ser proposta. Então, para que se defina a competência do órgão jurisdicional, nós precisamos passear por todos esses critérios de distinção de competência. Então, vamos passar lá pelo critério objetivo, pelos seus subcritérios, e vamos definindo as competências a partir disso, para que se possa, então, definir ao final de se passar por todos esses critérios qual é o órgão jurisdicional competente para análise daquele caso. Ok? Muito bem, esses são os critérios de distinção de competência e agora nós vamos passar a analisar, lá no artigo 43, quais são os casos em que haverá perpetuação da competência. O artigo 43 diz assim: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Ele está dizendo o seguinte: uma vez que a ação é proposta, ela é registrada e distribuída, a partir dali aquele juízo é o competente. Só haverá modificação daquela competência, obviamente, se houver um equívoco por parte do autor na definição da competência,
Porque se houver uma modificação no estado de fato ou de direito no decorrer do processo, essa modificação, por exemplo, o autor propôs a ação no foro de domicílio do réu, e o réu, no meio da ação, mudou-se para outra cidade. A mudança do réu para outra cidade é uma alteração de um fato, uma alteração fática. Só que não haverá a alteração da competência, a ação continuará naquele foro onde ela foi proposta, pouco importando a mudança de endereço ou de domicílio do réu, certo? Por quê? Caso contrário, se nós permitíssemos que houvesse a modificação de competência sempre que ocorresse uma alteração no campo dos fatos ou do direito, os processos jamais iriam finalizar, né? Então, isso é para que a competência seja definida no momento do registro e da distribuição e para que haja uma certa segurança jurídica, né, de que aquele órgão jurisdicional será o competente para análise daquele processo, certo? Não ficando a competência do juízo refém das alterações de fato ou de direito que tenham dado causa às partes, ok? Só que tem as exceções. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. É possível que numa reorganização, um determinado tribunal suprima uma determinada vara em uma comarca, né? Vamos imaginar que uma comarca tenha 3 varas cíveis e com a evolução do tempo e tudo mais, percebeu-se que uma vara cível está ociosa, que a comarca teve uma redução drástica do número de processos e que já não há mais a necessidade de se manter operantes 3 varas cíveis. E aí, por uma decisão do tribunal, vai haver a supressão desse órgão jurisdicional. As ações que estavam naquela 3ª vara cível vão ser redistribuídas para as 2 outras varas, ou enfim, dependendo dos critérios que o tribunal for utilizar nessa readequação dos trabalhos. Mas nesse caso, o que aconteceu foi uma supressão do órgão judiciário com motivos que justifiquem essa supressão, então pode-se acontecer a alteração da competência nesse caso, né? Ou, no outro exemplo do artigo 43, quando se alterar a competência absoluta. Então, sempre que se tiver diante de um critério de definição da competência absoluta e se alterar isso, né? O que vai acontecer vai ser a mudança do processo de um juízo para o outro. Um exemplo, vamos imaginar que uma determinada comarca tem a vara única. Geralmente as comarcas menores, bem pequenas, têm uma vara apenas que vai atender processos criminais, processos cíveis, processos de família, processos dos juizados especiais e tudo mais, né? Se a comarca crescer e a vara única for dividida, né? Então, em vez de vara única, vai passar a ter uma vara civil, uma vara de família e uma vara criminal. As ações cíveis vão sair daquela vara única e vão para a vara civil. As ações de família vão sair daquela vara única e vão para a vara de família. Assim também vai acontecer com as ações criminais que irão para a vara criminal. Nesse caso, o que aconteceu foi uma mudança na competência absoluta, que é em razão da matéria, né? Então, uma vara deixou de ser competente e passou a competência para outra vara, ok? Assim também quando acontecer a intervenção da União no processo, que é o que está disposto lá no artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações, inciso 1º, de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente do trabalho, e inciso 2º, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, se um determinado processo está tramitando numa vara estadual e a União passar a intervir naquele processo como terceiro interessado, por exemplo, vai deslocar a competência
aquela ação que antes tramitava na Justiça Estadual vai ser remetida para a Justiça Federal, porque a Justiça Federal é a competente para julgar as causas que envolvam a União, suas empresas públicas, suas autarquias, certo? Nesse caso, então, é uma exceção a essa regra da perpetuação da competência. Via de regra, a competência permanece com o juízo definido no momento da distribuição e do registro da ação, mas pode ser que em casos excepcionais haja a alteração dessa competência, ok? Além disso, nós precisamos agora, depois que nós conhecemos os critérios de distinção de competência, nós precisamos compreender os conceitos de incompetência relativa e de incompetência absoluta. E com isso nós vamos, obviamente, compreender os conceitos de competência relativa e de competência absoluta. E para isso, nós precisamos caminhar lá para o artigo 63 do novo Código de Processo Civil, e ele diz assim: as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Nesse caso, ele está tratando sobre dois tipos de competência que têm natureza relativa. Ou seja, eu que sou parte, posso contratar com a outra parte o foro que seja bom para nós dois. Então, elas podem ser feito um contrato. Nesse contrato, elas podem prever que o foro competente para julgar a causa pode ser um terceiro foro, nem domicílio do autor. Obviamente que isso deve se resguardar dessas avenças entre as partes, desses acordos entre as partes, quando se tratar de casos em que a lei preveja expressamente o foro, a definição da competência territorial como uma regra de competência. Via de regra, a definição de competência pelo critério territorial é de natureza relativa, pode ser objeto de convenção entre as partes. Há determinados casos, entretanto, que a lei diz que não pode ser objeto de convenção entre as partes, e então esse critério de distinção da competência por meio do território é de natureza absoluta. Mas, via de regra, competência relativa é aquela que diz respeito a, como diz o artigo 63, competência em razão do valor da causa e do território, ok? Parágrafo 1º diz assim: a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Então, a eleição do foro não pode ser uma eleição aleatória para qualquer tipo de ação decorrente de qualquer relação jurídica. Não. Deve haver um negócio jurídico entre as partes e, como consequência desse negócio jurídico entre as partes, por escrito, elas definiram um foro específico. Então, se desse negócio jurídico resultar um conflito, nós vamos propor ação no foro tal, ok? O parágrafo 2º diz que o foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Então, se a pessoa falecer, os seus herdeiros e sucessores ficam obrigados a respeitar aquela cláusula que trata do foro, da eleição do foro. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se for abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Então vamos imaginar que num determinado contrato feito entre um fornecedor e um consumidor se tenha dito que o foro competente seria o foro do fornecedor e não o foro do consumidor em desrespeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor. O juiz pode perceber isso então e declarar a ineficácia dessa cláusula de eleição de foro, determinando então a remessa dos autos daquele processo para o juízo do foro competente. Só um detalhe, o parágrafo 3º diz que o juiz pode fazer isso de ofício. Entretanto, nós já sabemos que o artigo 10, que trata das normas fundamentais do novo Código de Processo Civil e que trata do contraditório, diz que as partes devem ser previamente ouvidas. Então, com a ressalva de que as partes devam ser antes ouvidas pelo juiz, de ele decidir isso aqui, no caso aqui, como vai ser uma decisão dada antes da citação, é dever do juiz
intimar o autor, caso ele não tenha falado sobre isso na petição inicial, para falar a respeito da ineficácia dessa cláusula de eleição de foro, e só depois disso é que o juiz pode decidir, então, pela ineficácia da cláusula e deslocar a competência para o outro foro, o foro que ele entenda competente, ok? Mas é fundamental que se respeite o contraditório nesse caso. E o parágrafo 4º diz assim: citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Então o réu foi citado. O juiz não verificou de ofício a ineficácia da cláusula que fixa o foro competente. O réu foi citado e na sua defesa não se manifestou, ele não alegou a incompetência territorial, ou seja, ele não apresentou nenhuma alegação de que seria outro o juízo competente em razão do território e que aquela cláusula seria nula. Se for esse o caso, quer dizer que o réu tacitamente aceitou a proposição ou a propositura da ação naquele território, naquele foro específico, e aí então preclui o direito dele de alegar isso. E isso tem tudo a ver com a ideia de competência relativa. Por quê? Porque a competência relativa ou a incompetência relativa é aquela que precisa, se verificada, ser alegada pelo réu na primeira oportunidade que ele tiver para falar nos autos. Então ele alega que ocorreu a incompetência relativa na primeira oportunidade. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer vai ser a preclusão, ou seja, ele perde o direito de alegar a incompetência daquele juízo em razão do território ou do valor da causa, né? Ele perde esse direito e não pode alegar posteriormente. Ocorreu a preclusão, ok? Então, o que acontece com aquela competência é que ela acaba se perpetuando. Aquele juízo que inicialmente seria incompetente passa a ser competente diante da inércia do réu. Mas tem uma exceção no caso do valor da causa. Então a Lei 9.099, que trata dos juizados especiais cíveis, trata da possibilidade de definição da competência pelo valor da causa como uma espécie de critério de definição de competência relativa. Então pode ser objeto de convenção entre as partes, ok? Então, se a parte tiver uma causa civil de até 40 salários mínimos, ela pode optar por propor ação no juizado ou por propor a ação na vara civil. Agora, se tratar de uma causa de competência do juizado especial federal, ele vai estabelecer o seguinte: em vez de 40, são 60 salários mínimos, e a competência definida pelo valor da causa para os juizados especiais federais é de natureza absoluta. Isso quer dizer o seguinte: se a parte propuser a ação, que seria de competência do juizado especial federal, mas ela propuser a ação na vara federal, o juiz da vara federal pode declinar da sua competência de ofício e remeter os autos, obviamente, respeitando o contraditório, e remeter os autos para o juizado especial federal, porque se trata de incompetência absoluta. Porque a lei disciplina que naquele caso específico se trata de incompetência absoluta. Mas, via de regra, a incompetência em razão do valor da causa ou do território é de natureza relativa. E aí, se é de natureza relativa, pode ser objeto de convenção entre as partes, não pode ser reconhecida de ofício, salvo nos casos excepcionais autorizados pela lei, e deve ser arguida no primeiro momento em que a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Diferentemente acontece com a incompetência absoluta. Essa traz um vício para o processo que é muito mais grave do que o vício trazido pela incompetência relativa. E aí esse vício precisa de uma atuação mais enérgica, né? Então, nos casos de incompetência absoluta, que é a competência definida em razão da matéria, em razão da pessoa, ou a competência funcional, quando se tratar então de competência absoluta, as partes não podem fazer uma convenção prevendo diferente do que a lei prevê. Então as partes, por exemplo, não podem fazer um acordo que preveja que uma determinada ação seja proposta no Tribunal de Justiça diretamente. Por quê? Porque a competência para análise
de uma ação, vamos imaginar uma ação de indenização por danos morais. A competência para análise de uma ação de indenização por danos morais é do juízo da primeira instância. O Tribunal de Justiça vai ter acesso à análise daquele processo se houver algum recurso das decisões proferidas pelo juízo na primeira instância, né? Então as partes não podem fazer uma convenção prevendo a competência direta do Tribunal de Justiça para julgamento da ação, porque se trata de uma definição de competência pelo critério funcional que tem natureza absoluta. Assim também as partes não podem fazer uma convenção prevendo que uma ação de divórcio vai ser julgada pelo juízo da vara civil. Não, a competência absoluta é do juízo da vara de família e não do juízo da vara civil. Assim também não se pode levar uma ação trabalhista para análise na vara criminal, porque o juízo absolutamente competente para análise de questões trabalhistas é o juízo da vara do trabalho. Okay? Então, nesses casos de competência ou de incompetência absoluta, não haverá a possibilidade de as partes fazerem convenções dispondo de forma diferente do que estabelece a lei. E aí, o artigo que disciplina sobre isso é o artigo 64, que diz assim, o parágrafo 1º, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Quando ele diz isso, ele traz a primeira característica da incompetência absoluta. Pode ser alegada a qualquer tempo. Lembram que a gente acabou de ver na incompetência relativa? Ela deve ser alegada na primeira oportunidade sob pena de preclusão. Com a incompetência absoluta isso não acontece, porque o vício na definição do juízo em tese competente é tão grave, né, que pode ser então atacado pelas partes a qualquer tempo, certo? E inclusive o juiz pode declarar a incompetência de ofício, coisa que nós não vemos nos casos de incompetência relativa. Só que também mais aquela ressalva do artigo 10, ele pode declarar de ofício, mas antes ele precisa ouvir as partes a respeito daquele assunto e só então, depois de ouvir as partes a respeito daquele assunto, é que ele vai decidir, ok? Então, ela pode ser, no caso o código diz que ela deve ser reconhecida de ofício. Se ela não for reconhecida de ofício, a parte pode alegar a incompetência absoluta a qualquer tempo, não precisa ser necessariamente na primeira vez que ele falar nos autos, tá? É comum que aconteça já na contestação, o réu recebe a citação, né, participa da audiência e tudo mais, e na formulação da sua defesa, ele formula uma preliminar de incompetência absoluta, uma preliminar de incompetência relativa. A diferença entre essas duas é a seguinte: se ele não formular a preliminar de incompetência absoluta na contestação, ele pode formular a qualquer tempo depois disso, né? Agora, se for relativa, precisa ser necessariamente na contestação, sob pena de preclusão. E vamos imaginar que nenhuma das partes tenha alegado a incompetência, né? O réu não tenha alegado a incompetência absoluta e nem o juiz tenha verificado ser incompetente e proferiu sentença, a decisão transitou em julgado, é possível inclusive ação rescisória. Vejam bem, o vício da incompetência absoluta é tão grave que o artigo 966, inciso 2º do novo Código de Processo Civil prevê a possibilidade de ação rescisória da decisão que julgar definitivamente uma determinada ação que tenha tramitado num juízo absolutamente incompetente, ok? Essa diferença entre os conceitos de incompetência absoluta e incompetência relativa precisa ficar muito claro, né, muito clara na nossa cabeça, porque disso vai decorrer uma série de consequências para as partes dentro do processo, ok? O artigo 64, no caput, diz que a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. E aqui ele faz uma grande diferença com o que previa o Código de Processo Civil de 1973. Pelo Código revogado, se a parte quisesse alegar a incompetência relativa, a parte precisava fazer necessariamente a chamada exceção de incompetência. Se ela quisesse alegar incompetência absoluta, ela fazia uma preliminar de contestação. Para simplificar tudo isso, o novo Código passou a prever então, que tanto faz se for incompetência relativa ou incompetência de natureza absoluta, a parte pode
fazer uma preliminar de incompetência na sua contestação, não precisa fazer uma peça autônoma chamada exceção de incompetência, ok? A diferença entre as duas é que uma pode ser objeto de convenção, a outra não, que uma deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte falar nos autos, sob pena de preclusão, e a outra não. Se ela não for alegada na primeira oportunidade, ela pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição no processo, né? Inclusive depois de já transitada em julgado a decisão no prazo da ação rescisória, ok? Bom, precisamos agora tratar das chamadas causas modificativas da competência, que estão previstas lá no artigo, a partir do artigo 54 no Código de Processo Civil. 54 diz assim: a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesse Código. Primeira lição que nós precisamos retirar disso aqui: a modificação de competência vai se dar quando eu estiver diante de uma competência de natureza relativa, valor da causa ou territorial. Não pode haver modificação de competência se tratar de competência de natureza absoluta. E o artigo 55 vai trazer para a gente o conceito de conexão. Diz assim: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, conceito de conexão é quando há identidade entre duas ações ou mais, obviamente, né? De pedido ou de causa de pedido. Pedido é o que a parte quer, né? Qual direito que ela quer ver protegido e qual é a proteção que ela quer para um determinado direito. Então, imaginemos um exemplo clássico de uma ação de indenização ou de reparação de danos materiais decorrentes de um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito que tenha envolvido 5 veículos e foi causado por uma pessoa, né? Então, envolveu 5 veículos, os 4 que se sentiram prejudicados em razão da conduta de uma determinada pessoa propõem ação. Por azar, cada uma dessas ações cai com um juízo diferente. Numa determinada comarca existem 4 varacíveis e cada uma dessas varacíveis recebeu uma ação, né, de cada uma das partes. Mas aí, na análise dessas ações, se pode perceber que elas têm a mesma causa de pedir. Qual é a causa de pedir? O acidente de trânsito, aquele específico acidente de trânsito. Então, nós chegamos à conclusão que essas causas são conexas, ou seja, elas têm uma conexão entre si. E o ideal é que quando haja causas conexas, que elas sejam reunidas para julgamento por um mesmo juízo, para evitar decisões conflitantes, né? Então, se nós mantivéssemos essas ações em 4 varas diferentes, seria possível que nós tivéssemos 4 soluções diferentes para um problema que é bastante parecido. Vamos imaginar que o juiz da primeira vara tenha entendido que o réu não causou o acidente de trânsito. O juiz da segunda vara entendeu que o réu causou o acidente de trânsito e condena ele a pagar os danos materiais. E assim também os outros 2 juízes. Nós tivemos um tratamento diferenciado para uma mesma situação, né? Não são as mesmas partes, mas aquela situação foi gerada pelo mesmo fato. Então, nós temos a mesma causa de pedir, as ações são conexas e o prudente é que elas sejam reunidas para julgamento por um mesmo juízo. O parágrafo 1º diz assim: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sido sentenciado. Então, se um deles, o autor propôs antes, e ele já foi sentenciado, já há recurso ou já está em fase de execução, não vai haver a reunião dos processos. Há a conexão, mas eles não vão ser reunidos. Os outros 3 podem ser reunidos, mas aquele que já foi sentenciado não vai ser reunido, ele vai seguir o seu fluxo no seu juízo de origem de forma normal, ok? O parágrafo 2º diz que aplica-se o disposto no caput, o inciso 1º, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. E o inciso 2º,
que aplica-se o disposto no caput às execuções fundadas no mesmo título judicial. Aqui, o parágrafo 2º traz outras hipóteses de conexão, né? Outras hipóteses que não aquelas de serem conexas duas ações ou mais quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedido, ok? Parágrafo 3º diz que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O parágrafo 3º, então, traz uma novidade, né? Essa é uma novidade do novo Código de Processo Civil. É possível a reunião de ações, ainda que elas não sejam conexas, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, caso aqueles processos sejam decididos separadamente ou em juízos diferentes, ok? Então, o que a gente percebe aqui no parágrafo 3º é que não são outras hipóteses de conexão, porque ele fala que mesmo que não haja conexão entre eles. Então, o parágrafo 3º não trata de conexão, ele trata de uma regra de ampliação dos efeitos da reunião de processos que é causada pela conexão, para aqueles casos em que houver um risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, tudo isso para proteger aquilo que a conexão também quer proteger, que é a segurança jurídica, ok? Um exemplo de conexão, além desse exemplo que eu dei, nós podemos imaginar vários herdeiros que desejem anular um determinado testamento, né? Então, um determinado pai tinha 4 filhos, deixou um testamento, os 4 filhos não concordam com o testamento, acreditam que o testamento é nulo, cada um deles propõe uma ação e cada uma dessas ações é direcionada para um juízo diferente, ok? O ideal, como se trata do mesmo pedido, ou seja, se quer a anulação daquele testamento, o ideal é que essas ações sejam reunidas para julgamento por um mesmo juízo, a fim de que não haja decisões conflitantes com relação ao mesmo pedido, senão pode ser que um juiz decida que o testamento é nulo e outro juiz decida que o testamento não é nulo. E aí como que fica essa questão? Vai ser nulo para aquele herdeiro e não vai ser nulo para o outro? Cria-se uma situação de insegurança jurídica que pode ser, em muitos casos, insuperável. Então, a conexão vem possibilitar justamente a prevenção de que ocorra uma ofensa à segurança jurídica. Tá? Uma outra hipótese, uma outra causa modificativa de competência pela reunião de processos é a continência. Está prevista lá no artigo 56 do novo Código. Diz assim: dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedido. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o pedido da outra. A ideia de continência, então, é a seguinte: enquanto na conexão nós tínhamos uma similitude ou uma identidade entre o pedido ou a causa de pedir, na continência nós temos, quando houver identidade quanto às partes, então as partes de um processo têm que ser partes no outro processo, e a causa de pedir. Mas o pedido de uma é mais amplo que o pedido da outra. Ou seja, é continência porque o pedido mais amplo formulado em uma ação contém o pedido da outra. Ele é mais amplo, o outro é mais restrito. E esse pedido mais amplo, então, vai conter o pedido mais restrito. Nesse caso, nós estamos diante de continência. E aí, o ideal é que essas causas sejam reunidas para julgamento por um mesmo juízo. Um exemplo de continência: vamos imaginar que uma determinada parte tenha proposto, em um determinado momento, uma ação alegando a nulidade de 2 ou 3 cláusulas de um contrato. Então ela propôs essa ação e essa ação caiu lá na primeira vara civil da comarca X. A outra parte, também querendo anular, mas não querendo anular só três cláusulas, que é anular todo o contrato. Diz que todas as cláusulas, todo o contrato é viciado. A outra parte vai lá e propõe uma ação também para anular todo o contrato.
só que essa ação é distribuída para um outro juízo. Então nós temos duas situações aqui, né? E vamos verificar, são as mesmas partes nos dois processos? São. Elas podem estar em polos distintos em um processo e em outro, mas são as mesmas partes. Ok. Tem a mesma causa de pedir? Tem. Alegando ali a nulidade do contrato ou a nulidade das cláusulas. Ok, a causa de pedir é a mesma, mas o pedido de uma é mais amplo que o pedido da outra. No pedido de uma, nós queremos a anulação de 3 ou 4 cláusulas. No pedido da outra, nós queremos a anulação do contrato todo. Ou seja, este outro pedido é mais abrangente. Então, há, de fato, a continência nesse caso. Então, nós estamos diante de uma hipótese de reunião de processos, né, para julgamento por um único juízo, a fim de evitar situações conflitantes, e isso vai levar à modificação da competência. Ok? O artigo 57 prossegue dizendo assim: quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Vamos analisar com calma. Quando houver continência e a ação continente, que é aquela que possui um pedido mais amplo, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Perceba, a ação continente é a mais ampla, a ação contida é a mais restrita. A ação continente foi proposta primeiro, a ação contida foi proposta depois. Então eu estou alegando aqui a nulidade de todo o contrato, e aqui se está alegando a nulidade de 3 cláusulas do contrato. O que na verdade há, a partir da continência, nós podemos perceber isso, é uma litispendência. Porque o objeto desta ação aqui, que é anular 3 cláusulas do contrato, já é objeto também da ação continente. Né? Então, nessa ação aqui, eu já estou alegando que aquelas 3 cláusulas são nulas, porque aqui eu estou dizendo que todo contrato é nulo. Então, esta ação contida, que foi proposta depois, vai ser extinta sem análise do mérito, porque se está diante de litispendência. Tem continência também, mas a razão da extinção do processo será a litispendência. Ok? E aí, o artigo 57 finaliza dizendo que, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então, se a ação contida for proposta antes, esse é o caso contrário, a ação contida for proposta antes, depois for proposta a ação continente, as causas vão ser reunidas. A ação contida não vai ser extinta sem análise do mérito, porque ela foi proposta antes. Esta é a ideia do artigo 57, ok? Agora, nós precisamos definir qual vai ser o juízo competente para julgar, tanto no caso de conexão, quanto no caso de continência, né? Então nós temos 2 ou 3 juízos que estão tramitando 2 ou 3 ações. Nós precisamos reunir em apenas um deles. Qual deles será? E aí quem vai responder isso para nós é o artigo 58. Diz assim: a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Então a regra para definição da competência diante da conexão ou da continência é a regra da prevenção. Então, o juiz prevento é o juiz que será responsável por julgar aquelas ações que forem reunidas. E aí no artigo 59 ele começa a dizer para nós o que é o juízo prevento. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então eu vou ter que verificar qual daqueles 3 juízos recebeu primeiro o processo e onde foi protocolada a primeira petição inicial, né? Então a data. Então tem lá uma ação na primeira vara civil, uma na segunda e uma na terceira. Eu preciso reunir essas 3 ações em um juízo apenas. Então eu vou verificar a data da distribuição de cada uma dessas ações. A ação que for distribuída primeiro vai tornar prevento o juízo. E é para este juízo que nós vamos mandar as outras 2 ações. Então tem uma na primeira, uma na segunda e uma na terceira. O juízo da primeira recebeu o primeiro. A primeira ação proposta foi aquela que caiu na primeira vara.
Então, eu vou pegar a ação da terceira vara, da segunda vara e vou remeter para o juízo prevento, ok? O artigo 60 diz assim: se o imóvel, aí quando ele estiver tratando de uma ação que discuta sobre a propriedade de algum imóvel, se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. E aqui ele já não está tratando sobre a reunião de processos. O artigo 60 trata sobre a prevenção, mas trata sobre a prevenção em razão de se estiver discutindo ali uma questão relativa a um imóvel cujo território abranja mais de um estado, mais de uma comarca ou mais de uma subseção judiciária. E aí vai ser prevento, né? O juízo prevento, ou seja, aquele que recebeu a primeira ação, vai ter jurisdição sobre todo aquele imóvel, mesmo que parte daquele imóvel esteja localizado em outra comarca, outra subseção judiciária ou outro estado, ok? Porque como ele é prevento, ou seja, ele recebeu a primeira ação, ou melhor, não recebeu a primeira ação, né? A ação foi proposta primeiro na vara de titularidade daquele juízo, o seu poder jurisdicional vai se estender sobre toda a extensão daquele imóvel. E o artigo 61 traz mais uma regra de prevenção para dizer o seguinte: a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Aqui é a regra da prevenção que se dá em razão da existência de duas ações, uma acessória e uma principal. Então, se a ação acessória for proposta, eu preciso definir qual vai ser o juízo competente para julgar aquela ação acessória, eu vou ter que verificar qual é o juízo competente para o julgamento da ação principal, certo? O artigo 64, que nós já conhecemos, tratou sobre a incompetência absoluta e a incompetência relativa, e disse para nós que essa incompetência pode ser alegada como preliminar de contestação, certo? O artigo 66 vai passar a tratar sobre o conflito de competência. Então é possível que dois ou mais juízos se digam competentes ou incompetentes para julgar um determinado caso. Quando nós estivermos diante disso, dois juízos se dizendo competentes ou incompetentes, nós estamos diante do chamado conflito de competência. Se eu tiver uma situação em que dois juízos se afirmam competentes para julgar uma mesma ação, eu tenho um conflito de competência positivo. Se eu tiver dois ou mais juízes dizendo que não são competentes ou que são incompetentes para julgar uma determinada ação, eu estou tratando de um conflito de competência negativo. E é o que disciplina o artigo 66, que diz assim: há conflito de competência quando, inciso 1º, dois ou mais juízes se declaram competentes. Esse é o positivo. Inciso 2º, dois ou mais juízos se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Esse é o negativo. Inciso 3º, entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou da separação de processos, aí no caso da conexão e da continência. Se houver isso, nós estamos diante dos chamados conflitos de competência. E o parágrafo único diz assim: o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juiz. Funciona da seguinte forma: vamos imaginar que um juízo da vara de família tenha recebido uma determinada ação e ele considera que aquela ação é de competência da vara civil. Então ele determina a remessa dos autos do processo para a vara civil. Chegam os autos do processo na vara civil, o juiz analisa e entende que não é da competência dele. Se o juiz da vara civil entender que é da competência do juízo da vara de família, está instalado um conflito de competência. O que o juiz da vara civil deve fazer? Determinar a remessa dos autos para o tribunal, para que o tribunal então decida sobre qual dos dois é o juízo competente para aquele caso. Ok?
ok? Se o juízo da vara civil entender que não é o caso de ser julgado por ele, que é o caso de ser julgado pelo juízo do juizado, ele determina para a remessa dos autos para o juízo do juizado. Chega no juizado, o juiz do juizado entende que não é da competência dele, que é de competência da vara civil. Está instalado um conflito de competência. Deve o juiz do juizado determinar a remessa dos autos para o tribunal e, nesse caso, o Tribunal de Justiça, e solicitar ao Tribunal de Justiça, então, que defina qual dos juízos é o competente para a análise daquele caso. Essa é a dinâmica do conflito de competência que a gente vai acabar analisando com mais detalhes quando estudar como isso se dá, como isso se resolve nos processos que são próprios dos tribunais, ok? Quando a gente estiver analisando lá os processos de competência dos tribunais, a gente vai analisar como se dá a resolução desses conflitos de competência. Por hora, basta que a gente saiba esses conceitos básicos de como que a competência se distribui, como ela se modifica, como ela se perpetua e quais são os critérios para definir, no caso de modificação de competência, o juízo competente para a reunião dos processos, no caso de conexão ou de continência. Ok? Era isso que a gente tinha para falar sobre competência. Nos vemos na próxima. Até lá!